falar um pouquinho de umas técnicas que a gente pode usar de sombreamento sem realmente sombrear. Eu estava fazendo um trabalho há uns dias e eu sempre posto fotos dos trabalhos que eu estou fazendo no Instagram. E aí uma aluna colocou uma mensagem lá perguntando como que eu estava fazendo para fazer a sombra naquele trabalho, porque eu estava usando caneta nanquim. Então a linha da caneta nanquim normalmente ela é contínua e bem certinha. E aí eu consegui fazer a sombra de um jeito que ela ficasse mais clara e um pouquinho interrompida, então ficava meio falhadinho assim. E aí ela queria saber como que eu fazia essa sombra. Então eu aproveitei a pergunta dela para explicar para todo mundo como que dá para fazer isso se você está trabalhando com um material só. Bom, para a dica de hoje eu vou usar um papel, um pedaço de papel. Como é só uma demonstração e um exercício, eu vou usar um papel, é um papel bom, é um papel grossinho, ele deve ter uns 280 de gramatura aqui, então ele não é uma folha fina. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o lápis da Koh-i-Noor 1500 aqui. Esse aqui é um 6B, então o grafite é bem macio. Depois eu vou usar uma caneta descartável preta nanquim, tamanho 02, então ela não é nem muito fina e nem grossa. Uma caneta Bic comum, normalzinha. E, finalmente, um pincel de pelo de Marta. Não é um pincel top, esse pincel aqui é um pincel da Faber, mas é um pincel bom. Então, eu tô aqui com um desenho simples, que é o desenho de um olho, para mostrar para vocês como fazer para fazer um sombreado só com linhas, sem sombrear de verdade. Então, com o lápis dá para fazer isso também. Então, ó, eu faço a parte mais grossa aqui, a parte de linha mesmo, usando a linha para a parte de definição. Aí, para fazer a sombra, eu dou uma deitadinha no lápis para pegar a parte mais fina e faço linhas mais claras. Então a pressão da minha mão vai ser bem menor do que a que eu estava usando para fazer aqui a definição. Quanto mais linhas eu colocar, e aí eu posso cruzar elas ou deixá-las paralelas, mais escuro vai ficar. É o mesmo lápis, é a mesma ponta, eu só tô mudando a pressão que eu faço nele e o ângulo que eu seguro. Se eu quiser mais grosso, eu dou uma levantada maior. Se eu quiser mais fininho, eu deito ele um pouquinho, certo? Então isso aqui é com o lápis 6B, tá? Agora vamos lá, caneta nanquim. Então, para fazer o traço, ó, eu venho com ela aqui e faço a linha. Quando a caneta nanquim fica velha, ela começa a perder um pouquinho a ponta e aí fica mais fácil de fazer esse trabalho. Então, ó, para fazer as sombras eu deito ela um pouquinho, ó, e venho fazendo o sombreado, ó, com linhas bem paralelas. Quanto mais a sua folha for texturizada, melhor fica esse trabalho, porque a folha texturizada vai ajudar a interromper essas linhas, que ajuda a dar esse efeito de sombra e não de linha. Certo? E essa foi a caneta nanquim. Bom, a caneta Bic é mais ou menos igual à
caneta nanquim. A diferença é que ela tem uma bolinha na ponta, né? Ela não é a pontinha porosa, ela tem uma bolinha que essa bolinha corre. E isso deixa mais fácil de fazer o sombreado. Então aqui, se vocês olharem aqui nos cílios, ó, eles ficam mais claros, porque eu não tô fazendo uma linha, é como se eu estivesse puxando ela um pouquinho mais fino. Então dá até pra sombrear com a caneta Bic, se vocês quiserem. E aí, ó, a mesma coisa, eu viro, deito ela um pouquinho, ó, e vou fazendo as linhas de sombreamento bem de leve. Certo? E essa, então, foi a caneta Bic. Bom, aqui tá o pincel, então. Aí eu já fiz aqui o contorno com linha normal, então, ó, vou puxar aqui. Para o pincel fazer as linhas, ele tem que estar mais ou menos cheio. Eu consigo fazer as linhas, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu gasto um pouquinho ele e tiro o excesso de tinta. Quando eu tiro o excesso de tinta, tá vendo que ele fica meio tortinho, ó? Ele tá com pouca tinta. E aí eu consigo, ó, fazer uma coisa um pouco mais clara, que dá pra ver inclusive vários pelinhos do pincel. Quanto menos tinta tiver, melhor. E esse aqui, então, é o pincel que a gente chama de pincel seco. E essa foi, então, a dica de hoje. Se você gostou, aquele esquema de sempre. Curte, compartilha aí embaixo, deixa recado, faz pedido, a gente atende os pedidos sempre na medida do possível. Certo? Legal? Obrigada. Tchau, gente. Aí corta e põe a vinhetinha, aí põe meu nome, tá? Hoje a gente vai falar... Não, a gente não, eu vou falar. Chega.